Queridos irmãos e amigos, bom estar com vocês para mais um estudo dentro da série Os 50 Mandamentos de Jesus. Hoje queremos continuar com o nosso 10º estudo e já vamos até o mandamento 38. Brevemente, talvez, explicando para aqueles que não me conhecem, porque às vezes pode entrar uma palavra que vocês desconhecem. E vocês podem achar que eu sou muito inteligente, muito intelectual, mas às vezes pode entrar uma palavra que vem do espanhol. Eu fiquei pensando um pouco na semana passada, falamos sobre avareza e não sei se eu não coloquei um pouquinho de espanhol lá dentro. Então, às vezes acontece, então me perdoem, né? E vamos ao de número 36, em Mateus 20, 26 a 27. Sirva. Jesus disse: não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, esse será o vosso servo. A gente vê Jesus falando muitas vezes sobre isso, porque essa é a base do seu reino. E agora nós temos a letra A com a seguinte pergunta: o que o acontecimento dos versículos 20 e 21 revelam sobre o coração humano? Versículos que desengatilham, de certa forma, esse ensino, é que a mãe de João e Tiago, ela chega para Jesus, ela se ajoelha na frente de Jesus, algumas versões dizem que o adora, e ela então pede para que o Joãozinho e o Tiaguinho fiquem um do lado direito e o outro do lado esquerdo de Jesus, quando ele estabelecer o seu reino. Eles sabiam que isso aconteceria, eles tinham fé, eles estavam firmes com Jesus, leais em todas as coisas, e agora essa mãe chega para Jesus. No Evangelho de Marcos, nós temos que Tiago e João vão diretamente para Jesus, não tem menção da mãe. Isso também para ensinar um pouquinho como funciona na hermenêutica, quando a gente tem uma passagem assim e a outra como aqui, que a mãe vem, nós procuramos entender tudo isso de uma forma mais ampla. Ou seja, os filhos da mãe aqui, que é Salomé, irmã inclusive de Maria, ou seja, muito próxima de Jesus. Eles eram, na verdade, João e Tiago, eles eram primos de primeiro grau, primo-irmãos de Jesus. E talvez também esse foi o motivo. Mas voltando para essa questão hermenêutica, os três se haviam unido claramente. Talvez a mãe chegou e falou, mas foram os dois irmãos que moveram a mãe a isso. Então, isso nos deixa um pouco mais claro também esse texto. Mas o que isso revela com relação ao coração humano? Revela que nós somos ambiciosos. Nós queremos estar em cima. Nós queremos dominar. Nós queremos mandar. Nós temos uma dificuldade inata para servir, para nos humilhar, para nos sacrificar. Então, é um problema, e cada ser humano tem isso. Mesmo a pessoa que já se converteu, nasceu de novo, entregou o coração, muitas vezes ela vai ter uma luta interior para não servir, mas sim exercer domínio. B. O que a indignação dos outros revela nos outros 10 discípulos? No versículo 24, minha Bíblia diz: ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Aqui a gente vê que não se indignaram contra a mãe, mas contra os 2 irmãos, porque sabiam que estavam por trás de tudo isso. Agora, essa indignação, esse ter ficado tão bravos, mostra como estava o coração deles também. Porque talvez eles pensaram, puxa vida, eles foram
eles foram antes da gente, agora a gente vai perder o posto. Não sabemos exatamente o que eles pensaram, mas nós sabemos que eles queriam a mesma coisa. E agora ficaram com um pouco de medo de possivelmente perder essa posição. E se indignaram muito, né? É por causa disso. Mas mostra que não são só os dois que têm esse problema, mas que os 12 estavam nisso. E Jesus lá, 2 capítulos antes, nós estamos no 20 de Mateus, 2 capítulos antes, Jesus, quando falou da sua morte, né, ele menciona e diz a mesma coisa, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E ele já tinha mostrado que esse é o padrão do reino, mas eles não conseguem entender e aprender. Então, a gente vê de novo isso daqui tão fortalecido no coração humano. C. Como Jesus praticou o que ele ordenou? É interessante quando nós olhamos para a vida de Jesus. A vida de Jesus ela está entre dois objetos. Quando ele vem a esse mundo, ele nasce e ele é colocado dentro de uma manjedoura. Ele não tem nenhum lugar realmente decente para ser colocado. A mãe Maria fez o melhor, sem dúvida nenhuma. Mas a manjedoura é um coxo, né? É algo extremamente simples. E o último objeto que teve, né, relação com Jesus, de certa forma, foi a cruz. Claro que mais tarde o túmulo, mas a cruz, esse objeto de morte. E a vida de Jesus, ela está entre a manjedoura e a cruz. Ele realmente se humilhou ao máximo, ao sumo, diz Paulo, e se tornou escravo, se tornou servo. Isaías, já lá no capítulo 53, né, tem aquele texto maravilhoso do que Jesus faria por nós na sua morte. Ele chama Jesus de o servo sofredor. E vários capítulos antes, sempre de novo, ele fala do servo sofredor, que é Jesus. E ele veio, como ele mesmo diz, para dar a sua vida por muitos. Jesus, ele serve as pessoas através do seu ensino, através de tomar tempo para elas. Ele usa suas mãos para abençoar as crianças e serve as crianças. Ele coloca suas mãos sobre os enfermos. Ele chega a usar a sua saliva, tudo o que ele tem, ele vai usando para abençoar os outros. Nós, muitas vezes, durante uma parte do dia, ou da semana, ou do mês, servimos e temos uma atitude de servo. A vida de Jesus foi um servir do começo até o fim. Ainda quando eles queriam fazer dele um rei, ele é simples, não deixa que seja levado para Jerusalém num cavalo branco, mas acaba em cima de um jumentinho, um animal de carga. E assim também deve ser a nossa vida. Eles acharam uma moeda romana com uma efígie de um boi. E esse boi ele estava entre o altar e entre a cruz. E ali dizia apto para os dois. Tanto para o altar, para morrer, e tanto para o trabalho. Então, isso foi também o que caracterizou a vida de Jesus. Ele, enquanto estava vivo, serviu, trabalhando e demonstrando assim o amor. E depois ele termina numa cruz. Então aqui nós temos esse desafio, né, de seguir a Jesus e obedecer aquilo que ele diz, né? Sejam servos. Abramos os olhos para podermos ver onde podemos servir melhor, onde podemos ajudar mais para fazer uma diferença na vida das outras pessoas. Esses sim serão os grandes. Esses vão ser aqueles que vão sentar à direita e à esquerda de Jesus. Não aqueles que procuraram os lugares altos, mas aqueles que se humilharam e serviram.
Vamos para o de número 37. Ore com fé. Marcos capítulo 11, versículo 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. É interessante que Jesus, ele orava muito, e ele também anima os discípulos a que eles orem. Os discípulos, eles de manhã tinham passado ali no Monte das Oliveiras, e estava aquela figueira. Jesus foi buscar o figo lá, não tinha, e Jesus amaldiçoou aquela figueira. E agora ela estava seca quando eles voltaram de tarde. Eles se impressionaram e aí perguntaram para Jesus, né, como é que ela se secou tão rápido. E aí Jesus aproveita e lhes dá assim essa lição sobre a oração, e dizendo, né, tendes fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Né? Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim. E aqui a primeira pergunta, o A, né, tem a ver com tudo isso. Qual tem sido a tua experiência com relação ao versículo 24, também aos anteriores que eu li? Né? Você está animado na tua vida de oração? Você tem orado e Deus tem respondido? Ou você está desanimado e está orando cada vez menos? Esse texto aqui, ele está aí para nos animar. A oração, ela é a grande possibilidade de nós termos comunhão com Deus. Nós que nascemos de novo, né, temos um espírito vivo, e podemos assim chegar diretamente ao trono da graça, como diz ali em Hebreus. É uma grande e maravilhosa possibilidade o de nós falarmos diretamente com o Deus do universo. E Jesus, aqui ele anima, ele diz o que a oração pode fazer. Né? Agora, o B vem: por que não é bom fundamentar nossa vida de oração nas experiências que temos ou não temos, mas nas ordens de Jesus? Tenham fé em Deus, versículo 22, e creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. A gente percebe, quando a gente conversa com determinadas pessoas, muito desanimados na vida de oração. E dizem, eu pedi e Deus não fez. Jesus aqui, ele está focando em algo diferente. Ele está focando, tenham fé em Deus. Não se desanimem por, de repente, não terem as respostas que vocês queriam. Na Bíblia nós também temos pessoas que também oraram e pediram. Jó é um deles, né? E as coisas não mudaram para ele. Nós temos até Jesus dizendo, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Jesus termina dizendo, mas que a tua vontade seja feita. Né? Então, não recebeu a sua primeira petição, a segunda sim. Então, nós temos isso. Agora, o que Jesus está dizendo aqui, olha, não se baseie naquilo que de repente não funcionou. Siga adiante, tenha relação com Deus, conheça Ele cada vez mais, conheça as promessas que Ele fez na Bíblia e ore em cima daquelas promessas, né? E Deus vai fazer. Como Jesus disse, Ele diz, se você disser para aquela montanha, jogue-se no mar, ele está pensando no Monte das Oliveiras, onde eles estavam naquele momento, o Mar Morto estava ali, 800 metros, né? Não, 1.200 metros para baixo, e ele está se referindo a esse mar e essa montanha que cairia naquele mar. Mas os judeus naquela época também entendiam que as montanhas normalmente eram empecilhos, eram coisas que eram difíceis. Montanhas às vezes eram textos bíblicos difíceis. Outras vezes, por exemplo, acho que em Abacuque tem um rei que é chamado de montanha, porque precisava ser removido, mas não seria uma coisa fácil. Então, aqui ele está se referindo a isso, aquelas coisas que são impossíveis, que nos fecham o caminho.
como as montanhas de repente. E está dizendo, olha, isso tudo pode ser transponível. E nós temos aquela oração de Atos 4, quando os discípulos foram proibidos de pregar, eles não deveriam mais falar de Jesus, eles tinham sido açoitados, e eles se reúnem como igreja, e eles começam a orar. E a oração deles é para que Deus ajude eles a superar esses empecilhos. Você pode ler lá no capítulo 4, mais no finalzinho. Aí eles dizem, Senhor, olhe para as ameaças que eles nos estão fazendo. E enquanto isso, dá-nos intrepidez, dá-nos coragem para pregar o teu evangelho, enquanto o Senhor estende as mãos para fazer sinais e maravilhas. E o que aconteceu? O lugar tremeu. Então, aqui nós aprendemos que Jesus nos ensina, não deixe de orar, não importa a experiência que você tem, cresça, siga crendo, tendo fé em Deus, não fé na tua oração, não fé naquilo que não funcionou, mas tende fé em Deus, como diz ali no versículo 22, e como ele diz, creia que Deus vai fazer o que você pediu, e você vai ver grandes coisas. O C, o que os versículos 22 a 26 nos ensinam sobre a oração? A primeira coisa é que nós devemos orar e devemos aproveitar essa possibilidade. A segunda é que nós devemos orar com fé. Às vezes nós oramos pensando muito nas palavras que nós usamos, será que usei certo e tudo isso? Não, a fé é dirigida ao Deus grande e todo-poderoso, que conhece todas as coisas e pode tudo. Espere grandes coisas de Deus, né? E ore assim com fé. A terceira característica, ore expectante. Como eu já disse, espere grandes coisas de Deus. E nós vemos na Bíblia, né, um Daniel que orou, Deus fechou a boca dos leões. Um Elias que orou para que não chovesse por 3 anos e não choveu. Ele orou de novo e choveu. E lá em Tiago ele diz, Elias era um homem como nós, com as mesmas paixões. E Tiago nos anima a orarmos. É claro que essas eram situações especiais também de Elias. Mas, assim como Deus chegou a mudar a natureza, Deus pode fazer isso e outras coisas grandiosas. E o quarto, ore com amor. Ore com amor. Jesus, é interessante que ele termina e diz, e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Quando nós oramos, Deus às vezes mostra determinadas coisas que não estão bem na nossa vida. E hoje nós estamos cheios de problemas com pessoas que não perdoam, que têm amargura no coração e têm ressentimento. E eu creio, se elas têm o Espírito Santo, que Deus mostra isso constantemente. Gente, nós precisamos perdoar. Não importa a ofensa que uma outra pessoa tenha cometido contra mim. Por quê? Porque se eu não perdoar, esse canal, essa relação com Deus, ela fica truncada. Ela fica cortada. E eu não vou receber nada. Então, é interessante que isso aqui também venha. Ore com fé, ore com expectação, né, de que Deus vai fazer grandes coisas, e ore também com muito amor. Vamos para a última do dia de hoje, a de número 38. Convide os pobres. Lucas 14, do versículo 12 ao 14, disse também ao que havia convidado, quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Isso
É muito diferente daquilo que a gente normalmente faz e a gente vive. E também vive como igreja, porque a igreja muitas vezes é um grupo que gira em torno de pessoas que são assim mais ou menos da mesma classe social, com um determinado status, e é fácil a gente ficar fechado dentro de um determinado círculo. E aqui Jesus observa isso. Ele tinha sido convidado para um banquete e agora ele chama a atenção do que convidou, né? E ele diz, olha, eu estou percebendo que você convidou realmente aquelas pessoas que são muito próximas, aquelas pessoas que são muito parecidas com você e tudo, onde é que estão os outros? E Jesus, ele deixa bem claro, e é um imperativo, quando você der um jantar, uma ceia, uma festa, não convide os teus amigos, nem irmãos, nem parentes, mas convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Aquelas pessoas que ninguém iria convidar. Muitas vezes as festas, os banquetes, eles estão aí para a gente desfrutar e passar bem, ou seja, eu passar bem, rir, ter um lindo tempo. Por outro lado, ele mostra que existe aquela esperança de, eu vou ser convidado pelo outro quando ele fizer a festa, porque agora eu participo. De novo nós vemos, né, esse eu. E às vezes ainda tem aquele orgulho todo porque eu servi um banquete com comida tal e tal e tal e tal, né, para agradar aquelas pessoas. Então o orgulho e o egoísmo podem dominar, ainda que pareça que eu sou generoso. Mas o que Jesus está dizendo aqui, que uma pessoa com um coração transformado e verdadeiramente generoso, é aquele que vai convidar aquelas pessoas que não podem convidar, não podem retribuir, não merecem essa demonstração de amor, nem nada disso. São as pessoas, realmente Jesus usa aqui as pessoas que são assim as mais baixas e rejeitadas da sociedade. Naquela época eles também não convidavam as mulheres para esse tipo de banquetes, né? Então, Jesus diz, olha, pense nessas pessoas. Abra o teu círculo de convidados. Eu creio que, de uma maneira geral, Jesus não é contra nós termos um encontro gostoso como família ou com amigos, mas quando a gente seleciona só esse grupo de pessoas, nós não estamos obedecendo o Senhor Jesus. Nosso coração também deve estar aberto, né, e ser humilde para nós, inclusive aqui, trazermos para nossa casa, para nossa festa, essas pessoas. Isso é uma demonstração de uma transformação no nosso coração de verdade. Nós ajudamos muito, apoiamos, damos dinheiro e tudo isso para pessoas que são pobres, que estão nessa categoria. Mas Jesus, inclusive, diz, abra as portas da tua casa. Bom, e assim, também temos aqui a pergunta A, B, né? C. A eu já acho que respondi. E depois, por que Jesus diz que este será feliz ou bem-aventurado? E está lá no versículo 14, serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que te recompensar. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Deus vai te recompensar um dia por isso. Essas pessoas nunca vão poder te dar nada, mas Deus, ele vai te dar muitíssimo por isso. Apesar que também ali, né, não devemos estar fazendo essas coisas porque nós temos interesse em depois estar lá em cima numa posição melhor. Também isso não é a transformação que Jesus quer. O que Jesus está dizendo aqui é que você não vai perder nada. Você só tem a ganhar, porque o próprio Deus vai te recompensar. É muito mais do que quando um parente, um amigo, um vizinho me dá uma recompensa por ter convidado ele. E no finalzinho, pessoal,
Qual a minha motivação quando convido pessoas para uma festa? Preciso abrir o meu círculo de convidados? Fazer uma festa especial? Um jeito especial? Bom, pense nisso. Vamos crescer na obediência de Jesus, porque é assim que a tua luz e a minha luz vão brilhar cada vez mais. Que Ele te abençoe e te use.